somos únicos para o Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor não nos olha como uma multidão, mas o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Fica com a gente, Senhor, nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, que o Espírito Santo possa pairar aqui em nosso meio e falar aos nossos corações, que todos nós possamos escutar a Tua voz, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos numa série sobre os 3 pilares dessa igreja. E quais são os 3 pilares? Tem até aqui, que Bianca fez aqui as palavrinhas, ó, aprender, acolher e servir. Na verdade, o aprender está no centro, né? Nós estamos aprendendo a acolher e a servir. Sábado passado foi Davi sobre a palavra aprender e falou como nós somos embasados na Bíblia, né? E como todas as escrituras apontam para Jesus como centro do Evangelho. E hoje vai ser comigo a palavra acolher. Próximo sábado, com Vívia, a palavra servir. E aí, hoje, vai nortear aqui na mensagem algumas palavras-chave. A palavra acolher, né? Outra palavra, diversidade. Fique ligado aí nas palavras-chave. Tolerância, respeito, julgamento. Tudo isso tem a ver com acolher. Cada palavrinha dessa. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu trouxe uma frase aqui de um teólogo super famoso, o Timothy Keller, né? Eu não sei aí, tem gente que fala Keller, tem gente que fala Keller, mas é um teólogo renomado, reconhecido mundialmente. E aí ele falou um conceito sobre tolerância que até Jéssica postou no nosso Instagram durante essa semana. Eu achei fantástico. Diz assim: a tolerância não significa não ter crenças. Olha só que legal, a tolerância não significa não ter crenças. É sobre como as suas crenças o levam a tratar as pessoas que discordam de você. Não é interessante? A gente tem que aprender, não tem jeito, a ser tolerante. Eu refleti muito essas semanas sobre essa palavrinha também, sobre a tolerância. E hoje nós vamos fazer... Eu trouxe para vocês o capítulo de Romanos 14. Nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo de Romanos 14, verso a verso. A gente vai ler devagar e vai comentando, trazendo exemplos, certo? Eu achei fantástico esse capítulo. Esse capítulo, ele fala sobre tolerância. Ele fala sobre a diversidade de algumas crenças. Já pensou? Ele fala como lidar com essas situações. E, na verdade, como Vivi disse que eu gosto muito de falar a palavra treta, né? Era uma treta que estava correndo no primeiro século. A treta que está sendo narrada aí em Romanos 14. E a gente tem que olhar as tretas do passado, do primeiro século, para poder saber como é que a gente resolve as tretas de 2025. Né? Então, hoje aqui a gente vai ter algumas tretas bíblicas aí do primeiro século. Certo? Qual era a treta, gente? Antes de começar a ler o Romanos 14, eu vou trazer o contexto para vocês. Os judeus, eles, sobre carne, eu vou falar qual o método de abate. Os judeus, eles tinham um método próprio de abate de carne. Quando eles abatiam o animal, eles faziam a sangria aqui no pescoço do animal e deixavam ele de cabeça para baixo, escorrendo todo o sangue, ficava por várias horas, até escorrer todo o sangue, porque os judeus eles não comiam sangue, né? Esse aí é um ponto. Outro ponto é que, aí o que acontece? Quando os judeus e o evangelho se espalhou para o mundo, gentios, né? Quem eram os gentios? Os não-judeus. E os gentios, eles tinham práticas também pagãs. E eles comiam sangue, não é? E, além do mais, também, que fazia parte da prática do mundo pagão, sacrificar e separar e oferecer para os seus deuses
algumas carnes em holocausto. E era das primícias, era também das melhores. Era a melhor carne que podia ter. E eram oferecidas aos ídolos. Então, com os gentios se convertendo, né, ficava aquele moído. De repente, você ia almoçar na casa de um gentio, que era recém-converso. Mas você, como judeu, poderia ficar pensando, gente, como será que foi morto esse animal? Será que deixaram escorrer o sangue todo? Será que essa carne, se fosse no açougue comprar uma carne, fosse no açougue de um pagão, de um gentio, gente, essa carne aí que está tão boa, essa daí parece que foi oferecida para os ídolos. E aí, eu como ou não como essa carne aí? Será que dá certo eu comer? Então, esse era o contexto em que Paulo escreveu o capítulo de Romanos 14. Vamos lá. Aceitem, olha já o que ele fala. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come só legumes e verduras. Gente, entendam o contexto. Não é que é fraco, é aqueles vegetarianos, viu? É o contexto, olha só. E aí ele fala dos fracos na fé. Quem são os fracos na fé? São os inseguros na fé. São aqueles que estão indecisos, que estão ainda com medinho, rapaz, será que dá certo eu comer essa carne que foi oferecida a ídolo? E aí Paulo chama eles de fracos na fé. Os que são novos, que ficam indecisos. Lá onde a gente pedala, às vezes, a gente encontra na beira da estrada assim, uns holocaustos, que eu não sei para que Deus é, ou entidade, mas tem, gente, umas cestinhas assim, que tem umas frutas, umas ameixas, que eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Bonitas as ameixas, umas frutas, tudo de primeira qualidade. E eu acho que, se eu chutasse aquela oferenda, seria desrespeitoso, não é? Para aquela pessoa que fez ali para o seu Deus aquela oferenda. Mas agora, em um outro contexto, vai que eu estou perdida na mata, Deus me livre. Por muito tempo, estou com fome. Será que eu, ou você, se estivesse, teria coragem de pegar aquela ameixa para comer? Uma ameixa que foi oferecida para os deuses ou entidades? Será que você comeria? Então, o contexto, talvez você fique assim, Paulo diz, os fracos na fé, que ficam em dúvida, achando que pode estar pecando, então não coma. Agora, aqueles que já estão mais maduros na fé e se sentem seguros, sabem que não tem problema se comer, então coma, tranquilo, sem medo, sem culpa. Então, esse é o contexto. Eu queria falar um exemplo aqui também da minha vozinha. Quem não conhece, essa aí é a minha avó, Maria Sofia. E como diz aqui no Nordeste, aí se tiver alguém do Sul na live, ela é braba que só a peste. Agora, vou ter que deixar ali minha aguinha, porque não tem onde deixar aqui. Ela é braba que só a peste. Agora ela já está com 95 anos, já está falando mais manso. Mas ela é braba, viu, gente? Aí, quando eu comecei a namorar com o Davi, isso já faz muito tempo, né? Mais de 20 e tantos anos atrás, eu detesto falar essa parte, mas... Aí, repara só, minha avó, na casa dela, tinha um santuário com muitas imagens, né, de escultura, muitos santos. Muitos. E ela sabia que Davi era crente. Então, ela dizia assim para Davi, olha, tu não olha de cara feia para os meus santos, senão eu te ponho daqui para fora. E o pobre de Davi nem tinha falado nada. E ela dizia que ele não podia olhar de cara feia, né, para os santos. E aí, o tempo foi passando. Um dia, eu fui fazer um estudo bíblico na casa de pastor Monteiro. E eu não queria deixar minha avó em casa. Eu disse assim, vó, vamos comigo? Aí ela disse assim, não vou não. Que é esse estudo bíblico? Bota a pessoa para copiar a Bíblia toda. Eu estou até com o braço quebrado, não vou não. Eu, não, vó, esse não tem que copiar não. Eu nem sabia se tinha ou não, mas eu disse isso. Aí ela foi. Quando chegou lá, gente, na casa de pastor Monteiro era um pastor tão dócil, tão educado, tão gentil, gente. Você chega aqui a sentir a presença de Deus nele, sabe?
E aí eu lembro quando Voinha chegou na porta da casa dele, ela foi bem ignorante com ele, disse assim, olha, eu vim aqui fazer esse estudo, mas vou logo lhe avisando, eu não vou quebrar meus santos, viu? Aí ele, não, minha irmãzinha, não precisa você quebrar os santos. E ficou até todo sem graça, né? Foi todo gentil, a gente entrou. Passamos quase um ano estudando a Bíblia. E depois de alguns meses, do nada, por ela mesma, quando talvez atingiu a maturidade da fé dela, quando talvez ela entendeu que o Deus é muito maior, né? E o Deus do universo, Criador de tudo, que não fica preso em caixinhas e nem em objetos. E aí talvez a minha avó amadureceu. O pastor nunca falou para ela fazer nada com os santos dela. Mas ela, por si só, ela pegou, juntou todos os santos e levou lá na casa do pastor Monteiro, de noite. Davi, me leve lá na casa do pastor. E aí Davi, se não levasse. Aí Davi já quase com vergonha, que não sabia o que Voinha ia fazer lá, né? Aí chegou lá, desceu do carro com uma sacola e disse, pastor, eu trouxe aqui os santos para o senhor quebrar. O pastor chega que ficou constrangido, sabe? Dessa situação. Aí ele leu aquele texto que diz assim, que as imagens, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm boca, mas não falam. E depois de explicar, ele disse assim, pronto, irmãzinha, pode quebrar se você quiser. A minha avó pegou o martelo e disse, não, quebre o Senhor, porque eu sei que tem boca que não fala, tem olho que não ouve, mas por via das dúvidas, vai que. Aí deu o martelo para o pastor. O pastor, ele não queria quebrar, sabe? Ele chega que ficou constrangido, mas capaz dele levar uma martelada, se ele não obedecesse a minha avó. Mas, então, tem pessoas que têm essa fé mais materializada. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram da história? Que ela correu atrás de Jesus e disse, Senhor, se pelo menos eu tocar no teu manto, eu serei curada. Ela tinha aquela fé que tinha essa necessidade de tocar no manto. Já o centurião falou para Jesus assim, Jesus, fala só uma palavra daqui mesmo, que o meu servo será curado. Talvez a fé do centurião fosse uma fé mais madura e uma fé mais imaterial, né? Ele entendia. Mas o fato é que Jesus atendeu a mulher que tinha a fé materializada e atendeu o centurião que tinha uma fé imaterial. Jesus atendeu os dois casos, porque Deus é amor e Deus compreende todas as coisas e compreende as fraquezas da fé. É interessante isso. Vamos para o verso 3. Diz assim, quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Deixa eu acompanhar aqui, que fica melhor. O texto segue pedindo, de Romanos 14, ele segue pedindo respeito entre quem quer comer a carne e quem quer ficar só com os vegetais, que fiquem seguros. O texto segue pedindo respeito e pedindo para evitar críticas. E também fala duas coisas, vocês vão ver. Só o Senhor pode julgar e cada um é responsável por si. Eu falei que essas palavras iam nortear o sermão de hoje. Respeito, tolerância, julgamento. E aí a gente vê no verso 4. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Já pensou? O verso 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro. A gente já leu, né? Quando eu li essa questão cada dia, se você considere
um dia mais importante que o outro. Está tudo bem. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quando eu li esse texto, gente, eu me lembrei do momento da minha conversão e de Davi. Eu digo que é de Davi também, porque Davi foi nascido e criado na igreja. Mas eu tenho para mim que ele nem sabia porque era adventista, viu, gente? Aí, quando eu fui, ele não me levava para a igreja dele, não, viu? Eu ia para a minha todo dia, mas ele não levava. E quando eu queria, ele disse, não, você não vai gostar, não. Quando minha avó quis, ele ficou morrendo de medo de vó ir para a igreja. Ele, não, dona Sofia, a senhora não vai gostar, não. Aí, quando eu disse assim, Davi, eu queria me batizar na tua igreja. Depois de alguns anos, né, de namoro já, aí disse, nem é assim não, é complicado para se batizar. Né? Assim, eu tenho que fazer o quê para se batizar nessa igreja? Aí ele disse, tem que fazer um estudo bíblico, é complicado. Aí eu disse, e quem dá esse estudo bíblico? Aí eu fui atrás de quem dava esse estudo bíblico. Achei esse pastor Monteiro que eu fiquei encantada com ele. E aí, estudando na Bíblia, eu já via essa questão do sábado, não é? E aí, quando eu ia fazer o estudo bíblico, eu forçava Davi, pastor Monteiro, Davi ficava lá fora, no jardim da casa. Eu dizia, pastor Monteiro, vai chamar Davi. Ele, eu não vou não, que eu já sei de tudo isso. Pastor, vai chamar ele, que Davi não queria vir para o estudo bíblico. Eu obrigava ele a assistir, por isso que eu digo que ele se converteu junto comigo. E aí, Davi fazia algumas coisas assim no sábado, sabe, que eu achava estranho. E eu brigava com ele, eu era católica, apostólica, romana. Eu dizia, menino, tu não prometesse para Deus guardar o sábado? E para que tu faz isso? Não faça isso no dia de sábado, porque você prometeu, então você tem que ser fiel àquilo que você crê. E eu falava muito isso para ele. Eu dizia, eu não prometi para Deus guardar o sábado, mas você prometeu, então você tem que ser fiel naquilo que você crê. E aí eu falava isso e eu lembrei agora desse verso aí. Olha só como tem a ver com essa história. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto no que faz. Esse capítulo fala sobre a gente pecar contra a nossa própria consciência. Se você tem consciência que aquilo é pecado, então não faça. Porque se você fizer, você vai estar pecando. Mas se você crer que não é pecado, então não tem problema em não fazer. Observe os versos, vamos para o verso 6. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, por isso dá graças. Vamos lá, olha o verso 7, gente. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morrermos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor da vida até a morte. Gente, olha só o verso 10. O texto segue dizendo, deixe o julgamento com Deus. Aqui o apóstolo Paulo disse, sabe por que a palavra julgamento tem a ver com acolher? Hoje o tema é acolher, mas para acolher a gente tem que ser tolerante, tem que respeitar as diferenças de crenças. E a gente tem que entender que o juiz é Deus. E um dia, todos nós vamos nos apresentar diante do julgamento de Deus. Todos nós vamos nos comparecer. E cada um vai responder por si. Então, aqui para nós, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, aqui para nós, não se meta não, homem. Não se meta na vida dos outros, não. Porque ele não vai responder por si. Cada um não vai se apresentar diante de Deus. Então, fica na tua, cara. Jordão, a gente leu esse capítulo lá em casa essa semana, Jordão disse, rapaz, que Paulo estava dizendo assim, cara, fica na tua. É na linguagem de Jordão, viu, essa Bíblia, né? Mas, olha só, gente, o verso 10. Então, por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Está vendo aí?
Vamos para o verso 11. Pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, Paulo falando, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável pela sua vida diante de Deus. Está vendo aí, gente? Quando a gente entender que é Deus que julga, aí a gente vai aprender um pouquinho mais a acolher. A aprender ali, ó, a aprender a acolher. Por isso que julgamento também faz parte do tema de hoje. E aí, eu vou beber uma aguinha aqui, vou sair aqui da câmera, que a nossa água fica longe. Mas, vamos lá. Aí, no verso 13, o texto segue assim. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Agora eu quero perguntar para vocês, como é que a gente faz o irmão tropeçar e cair? Fazendo cavalo de batalha, né, com o irmão por conta de pequenas coisas. Aí o irmão vai irar-se. Como é que o irmão vai cair? O irmão vai ficar chateado. O irmão, às vezes, vai deixar a igreja. E também tem outro contexto, porque deixar o irmão cair, essa preocupação que a gente tem que ter com os fracos na fé, eu já expliquei que os fracos na fé são os novatos na fé. Então, deixar o irmão cair é justamente essa preocupação que o apóstolo tem de fazer com que o novato se sinta inseguro. Imagina, por exemplo, Fúvio, que é novato na fé, por exemplo, vendo Davi participando de oferendas a ídolos, a outros deuses e tudo, e comendo. Ele talvez ia ficar, gente, o que é isso, né? Davi, como é que você crê? É certo fazer isso, não é? Então, nesse contexto, lembrando que os fracos na fé são os novatos na fé. E dessa forma também você poderia fazer o seu irmão tropeçar e cair. Agora, gente, o verso 14, eu acho fantástico quando começa a falar essa questão. Pecar contra a sua consciência. Se você acha que uma coisa é pecado, então não faça. Olha o verso 14. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento por si mesmo é impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, ele é impuro. Você não acha que é impuro? Pois para você, ele é impuro. Verso 15. Fazer coisas para provocar o irmão. Tem coisa que a gente faz e termina provocando o outro, né? E entristecendo o outro. E se o outro irmão se aflige, tem versão que diz, se entristece, em razão de que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor, porque você está fazendo para pirraçar o outro. Eu vou mesmo. Não tem nesse contexto? Então não faça. Se o intuito do seu coração for para pirraçar, para provocar, então não faça. Não deixe que a comida seja a causa da perdição de alguém, porque Cristo morreu. E aí, novamente, no verso 16, pecado sobre a própria consciência. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Então, já pensou, gente? Agora, olha só, que o texto ele fala de tudo isso daí, e depois ele vai falando sobre o que verdadeiramente importa. Aí Paulo disse, gente, vem cá, vamos prestar atenção no que verdadeiramente importa, porque há aquelas crenças que são as pilares da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu por nossos pecados, Jesus vai voltar, há um só Deus, Criador dos céus e da terra. E há outras coisas que eram questões, nesse caso aqui, culturais, não é? E aí Paulo chama o povo, vem cá, gente, o que verdadeiramente importa? Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude de quê? De justiça,
paz e alegria. Então, vocês agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. E aí, Paulo vai finalizando o capítulo, pedindo para que a gente viva em harmonia. Para o pessoal que estava nesse moído aí, nessa treta, para viver em harmonia. Será que não dá para a gente conviver? Se a gente tem um ou outro ponto que discorda, será que não dá para a gente conviver? Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa de comida, embora todos os alimentos sejam aceitáveis. É errado comer algo que leva alguém a tropeçar. Isso aí eu já expliquei. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Olha o verso 22, gente. Diz assim. Gente, eu achei... o verso 22 e o 23 são os dois últimos do capítulo. A gente está estudando o capítulo de Romanos 14. E o 22, olha como Paulo ele vai fazendo a conclusão. Você tem direito às suas convicções. Você tem direito das suas convicções. Mas guarde isso para você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados para fazer algo que consideram correto. E o verso 23, é o último do capítulo, diz assim: mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer outra coisa sem convicção, está pecando. Então, estude a sua fé e seja convicto no que você faz. Agora, eu gostaria que vocês dessem um print nessa tela aí, da irmã White, que escreveu uma frase fantástica no livro Desejado de Todas as Nações. Olha só o que a Ellen White fala sobre isso. Em questões de consciência, prestem atenção, em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Ela é contra checklist. Está vendo aqui? Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Olha, Ellen White fala sobre costumes, que não é para a gente obrigar ao outro certos costumes. Que no reino de Deus não há opressão. Que em questões de consciência, cada um deve ser deixado livre. Eu fiquei passada com esse texto de Ellen White. Eu achei muito incrível. Se puder, vocês dê um print, compartilhe e marca a comunidade Novo Tempo. E sobre comunidade, há uma diferença entre comunidade e uniformidade. Aqui, a proposta de Cristo é que a gente seja uma comunidade. Na comunidade, somos diferentes e temos algumas coisas em comum. E temos bastante coisas em comum. Eu acho que temos bastante coisas em comum. Na uniformidade, é tudo igualzinho. Sabe o hambúrguer da McDonald's? Tudo igual em qualquer parte do mundo. Não é? É uma franquia. Sendo que a igreja e as pessoas são feitas de pessoas. Cada um é diferente um do outro. Nós cantávamos tanto essa música que cantamos agora há pouco. Na década de 90, todo mundo que era criança cresceu escutando a vovó Zilda. Não há outro igual a você. E a gente, eu não sei que parte foi que a gente se perdeu para parar de respeitar a individualidade de cada um e a diversidade. No grupo de Jesus, o grupo de Jesus era heterogêneo demais. Lá tinha pessoas, tinha os zelotas, que eram brabos e eram firmes em cada preceito da lei. E tinha os publicanos, que extorquiam os zelotas. Tinha os samaritanos, tinha gente de todo tipo, tinha os gentios. E Jesus chamou essa misturada de gente para formar a igreja dele. Era impossível dar certo. Era impossível dar certo. Esse é o milagre da igreja.
Algo muito maior une todos nós. E algo muito maior uniu aquele grupo dos discípulos de Jesus. Um grupo heterogêneo demais. Mas deu certo. Jesus não chamou um bocado de gente igual, não. Tinha gente que pensava diferente pra caramba ali. A cruz de Cristo nos convida para essa mesa. Agora eu queria falar um pouquinho de diversidade. E vou apresentar para vocês os bebês mais lindos do mundo. É claro, né, gente? São os meus. Cada um acha o seu, não tem problema, não. É só porque eu sou hipérbole mesmo. Então, aí vocês vão ver Gabriel, no meio Miguel e no cantinho ali Rafael. Deus me deu 3 filhos. Interessante que eles são diferentes até na fisionomia. Nessa época, eu achava o máximo. Eu me sentia Eva, geradora das 3 raças principais do mundo. Mas depois o cabelo de Miguel foi escurecendo e aí mudou um pouco as coisas. Mas era um louro, um moreno e um ruivo. E eles são diferentes não só fisicamente. Mas eu queria contar para vocês, quando a gente vem para a igreja, Gabriel passa 1 hora para sair do quarto, combinando a gravata com a blusa e etc. E se ajeitando. Rafael também passa 1 hora para sair do quarto, combinando um all-star, fazendo um topete num cabelo, etc. E Miguel, ele faz, mãe, qual é a farda da igreja? Ele adora vir de farda para a igreja, aquela blusa do Vida Viva. Eu que não trago ele, mas ele quer que eu escolha a roupa dele. Para ele não importa. Cada um é diferente um do outro. Eu não posso obrigar Gabriel a se vestir igual Rafael. E eu não posso obrigar Rafael a se vestir igual a Gabriel. Isso chama diversidade. Quando a gente olha na natureza, a gente vê a diversidade nas borboletas, nos pássaros, nas flores. Tudo tem a diversidade de Deus. Por que queremos exigir que as pessoas sejam iguais? Eu gostaria de construir uma igreja que todos se sentissem à vontade e acolhidos aqui nesse lugar. E eu acho lindo a irmã Ivonete chegando com os vestidões dela. Irmão Alfredo todo de social. E está tudo bem, ela é bem-vinda aqui. E também aqui a Carol, que está de calça jeans rasgadinha em tênis, também é bem-vinda aqui. E está tudo bem, porque cada um tem seu estilo. Isso é diversidade, isso é acolhimento, isso também é amor, é respeito. E olha só o que diz lá em Mateus. Em Mateus diz assim: o reino de Deus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou todo tipo de peixe. Vamos lançar as redes ao mar e vai entrar todo tipo de peixe. Gente, agora eu vou beber um gole d'água aqui, porque vou contar uma treta, outra treta, viu, que tinha no 1º século. Que vocês vão rir. Vocês vão rir dessa treta. Outra treta que havia era a treta da circuncisão. Gente, vocês sabem, me desculpe os homens corajosos que tem aqui, mas alguns que eu conheço é frouxo. Vocês sabem, desculpem. Olha, Davi foi fazer uma cirurgia de um dente ontem, ia levar 2 pontos, ele quis desistir várias vezes. Ele queria, o menino, pelo amor de Deus, a pessoa faz uma cesárea, leva mais de 20 pontos. Mas sabe que os homens, eles são um pouquinho assim, né? Eles são um pouquinho assim. E aí o que acontece? Os judeus, eles circuncidavam. Sabe que era uma cirurgia na parte íntima masculina. Olha só, se homem já tem medo de cirurgia, imagina na parte íntima. Era demais. Aí os judeus, querendo converter os gentios, os gentios aceitavam todas as crenças, né? Aí o judeu, mas não basta só isso não, tem que, fazer a circuncisão. Os judeus ficavam doidinhos, meu Deus do céu, eu tenho que aceitar isso tudo, e depois de velho, né? Ainda fazer essa circuncisão. Gente, eu vou fazer isso não. E essa era a treta. Precisa circuncidar ou não precisa circuncidar para se tornar cristão? A gente tem que olhar as tretas do passado para ver como a gente resolve as tretas de 2025. E aí, em Colossenses 3, diz assim:
Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircunciso. Cristo é tudo o que importa. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão. Ai, eu preciso muito de mansidão. Paciência. A gente precisa ter paciência para conviver aqui. Precisamos de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha só, acima de tudo, revistam-se de amor, que une todos nós em perfeita harmonia. O amor vai unir todos nós, os circuncidados e os não circuncisos. Vão unir os que comem carne e os que comem só legumes. Eu pensei muito esses dias, porque nós fazemos parte de um grande corpo de Cristo. E no verso 15 ele fala isso. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, todos nós daqui e também fora daqui desse auditório, outras igrejas adventistas em João Pessoa, ao redor do Brasil e do mundo, nós fazemos parte de um grande corpo. De um grande corpo. E precisamos viver em harmonia. Precisamos aprender a acolher o que pensa um pouquinho diferente. Precisamos aprender a conviver com a diversidade. Precisamos ser tolerantes. Eu preciso ser tolerante. A aceitar aquele que pensa diferente de mim. Eu preciso aprender. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Nós, adventistas do sétimo dia, somos chamados para vivermos em paz. E sejam sempre agradecidos. Eu gostaria muito que todos se sentissem acolhidos aqui. E quando se chegasse aqui nessa casa, sentisse que chegou em casa. Que quando chegasse aqui, se sentisse pertencente. Aqui é meu lugar. Aqui é a minha igreja. Porque essa casa aqui é nossa. E construir uma igreja acolhedora é um dos pilares dessa comunidade. Aprender a acolher e a servir. Estamos em constante aprendizado. E esse é o desafio. Cada dia a gente fala um pouquinho, sempre vai norteando os nossos sermões, esses pilares. E a cada dia, quando a gente traz a mensagem do acolher, a gente tenta trazer de um outro ângulo, com outro texto, para que a gente vá aprendendo. Porque, na verdade, nós não somos acolhedores. Nós estamos tentando. Nós estamos tentando. E esse exemplo que eu dei aí, até da roupa, isso é pequeno demais. É o nível bebê, sabe? Deus quer que a gente vá caminhando para o nível hard, mas a gente não está pronto ainda. A gente não está pronto nem para o nível bebê. Mas vamos construindo, aos pouquinhos, uma igreja acolhedora. Estamos tentando construir uma igreja que todos se sintam em casa. E eu gostaria que a gente saísse daqui cantando que há lugar na casa. E esse lugar é meu, é seu, é de todos nós. Vamos cantar? Vamos ficar em pé e cantar? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui.
gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Cante. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa. Cante. Deus Pai, A esperança na casa, esperança na casa, recomeço na recomeço na casa, casa. reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do nosso Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos acolhedores, a julgar menos o nosso irmão, a aceitar o que pensa diferente da gente, a sermos tolerantes. Senhor, nos ajuda a respeitar uns aos outros, que possamos aqui e fora daqui vivermos em harmonia. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje tem almoço, viu? Hoje é o dia do acolher, e acolher tem a ver com comida, né? Vocês sabem. Vocês sabem, então, todos estão convidados para o almoço.